Bom dia, graça e paz a todos. Nosso devocional de hoje, continuando com o tema, falando sobre família, né? Um plano de Deus. Família saudável é um projeto de Deus para a nossa casa. E ter uma família saudável que traga alegria é o desejo da maioria das pessoas, né? Viver num lar feliz, num lar de paz. A família dos sonhos, ela não nasce pronta, né? Ela é fruto de investimento. Então, ter uma família amorosa, um lar feliz, não é automático, é uma construção. E é por isso que você precisa escolher investir um tempo de qualidade dentro da sua casa, né, com sua família, todos os dias. E para isso nós temos 3 ferramentas, né, importantes para usar neste projeto, nesta obra, que é a construção de uma família saudável, né? Primeiro vem o amor, o perdão e a sabedoria, né? A família que Deus planejou para você, ela é abençoada, ela é saudável. É um lugar onde o amor une as pessoas, onde o perdão é abundante e onde novas chances sempre acontecem. Porém, você precisa fazer a sua parte, né? E qual é a sua parte? Vamos ver aqui nesse versículo, né, de hoje, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27. Que diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Mas quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa e ela caiu e ficou totalmente destruída. Momentos difíceis chegam, né, em todas as famílias, né? Mas quando a família está firmada na palavra de Deus, essa família ela não é destruída, ela é fortalecida, né? Os momentos difíceis nos ensina a ficarmos mais fortes, mais unidos, né? E para essas 3 armas, né, para nós construirmos uma família saudável, que é o amor. Diz assim, né, lá em 1 Coríntios, né, capítulo 3, do versículo 4 a 7, fala, né, que o amor, quem ama é paciente, é bondoso, quem ama não é ciumento, não é orgulhoso, não é vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então, amar não é um sentimento, né? É uma decisão. Você decide amar, né? Mesmo com aquela pessoa com aquele defeito, com aquelas dificuldades, você decide amar e cuidar daquela pessoa. O amor não aumenta ou diminui por causa do que acontece ao seu redor, por causa do que o outro fez ou não fez. Por isso você deve escolher amar seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seus pais, né? Seus parentes, qualquer outra pessoa da sua família, apesar do que eles fizerem ou de como magoaram você. A família é o primeiro lugar onde nós exercemos, né, o verdadeiro amor. Vem o perdão. Perdão é viver, perdoar é viver uma vida de liberdade, né? Olhar para o próximo sem mágoas, sem rancor. Perdoar é deixar a sua razão de lado para obedecer à direção de Deus, né? E abrir espaço para um milagre acontecer na sua vida. Perdão é um elemento fundamental para um relacionamento saudável, principalmente na família, né? Mas vem a pergunta, né? Quantas vezes eu devo perdoar, né? Quem me ofende, quem me magoa? E essa resposta quem vai dar é o próprio Jesus, né? Que diz ali em Mateus capítulo 18, versículo 20 e 21, né? Que diz assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus responde: não, você deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes, né? Ou seja, devemos perdoar sempre. Quando nós perdoamos o nosso próximo, não ficamos contando o número de vezes que ele nos magoou, que ele falhou conosco. Por isso, a conta sempre vai ficar zerada, né? Cada vez que você decidir perdoar alguém. E uma família saudável, escolher perdoar é uma decisão diária.
né? Sabedoria, amar e perdoar são fundamentais para viver uma vida saudável, né? Uma família saudável. Contudo, não dá para construir uma família saudável se não existir sabedoria, né? Devemos buscar sabedoria na palavra de Deus para saber como vamos conduzir a situação, nossos relacionamentos, na nossa família, né? Buscar a sabedoria de Deus e colocá-la em ação é um dos pilares para viver uma vida numa família saudável. A família saudável que Deus sonhou para mim e para você. Família perfeita não existe, mas viver numa família saudável é possível, né? Depende de nós. O que você precisa é colocar Deus em primeiro lugar e agir conforme a direção dele, né? Sabedoria necessária para construir uma família saudável está disponível em Deus, né? Mas se alguém, a palavra de Deus fala, né, em Tiago, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos, né? Então você não nasceu num lar errado, você não nasceu numa família errada. Deus tem propósito para a sua casa e você é parte deste propósito. A sabedoria que você precisa para construir um lar saudável, uma família saudável, está em Deus, em sua palavra, né? Família é um projeto do amor de Deus e deve ser construída sobre a rocha, né, que é Deus, né? Hoje é difícil uma família que não seja assolada por esses males de alguma forma. Quanta perseguição esse projeto, né, esse plano do amor divino que é a família. Nós somos extremamente influenciados, nossos filhos influenciados pelo meio de comunicação, pelas mídias, pelas redes sociais, as quais em sua maioria apresentam uma família como uma instituição falida, né? Daí o aumento, nós vemos cada vez maior de pessoas com depressão, com estresse, com solidão, com doenças psicológicas, né? E tantas outras enfermidades. O cenário atual é bem angustiante, irmãos, mas não muda a essência do que é família, né? A nossa base, a base do ser humano é a família. O seu fundamento e sua importância em nossa vida, né? Provérbios 22:6 diz assim: ensina os teus filhos no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará deles. As crianças, irmãos, não precisam ser treinadas, né? Elas precisam ser guiadas, ensinadas, orientadas. A vida não é só sobre lições intelectuais e informação que elas precisam. É sobre integrar a verdade, né, da palavra de Deus na nossa vida diária, com nossa família, com nossos filhos. Deus nos chama a colocar nossos filhos, né, no topo das nossas prioridades, né? Deus nos confiou, né, para que nós cuidássemos deles, enquanto a maioria das coisas que nós nos preocupamos são temporais, nossos filhos são prioridades. Invista tempo com seus filhos, ensine a palavra de Deus, ensine o que é ser família, corrija-os com sabedoria, entendimento e amor, para que se tornem homens e mulheres de Deus, né? Para que eles façam diferença na sociedade. A palavra de Deus é um dos fundamentos da nossa família. Por ela, orientamos-nos para formar a nossa família. E é sempre na Bíblia que buscamos luz para os desafios do dia a dia. Em cada situação na nossa família devemos agir com amor, com paciência, com sabedoria. E o amor que deve permear os nossos relacionamentos familiares, né? Devemos amar nos detalhes. A nossa vida em família é feita de detalhes, né? E eu vi uma frase que dizia assim: ninguém tropeça em montanha, mas nas pedrinhas ao longo do caminho. Por isso nós temos que ficar atentos aos nossos filhos, acompanhar seu crescimento com diálogos, se inteirando do seu dia a dia, acompanhando ele sempre. Antes de sermos amigos, primeiro nós somos pais e devemos usar nossa autoridade para ensinar e corrigir, e assim nos tornamos amigos dos nossos filhos. Vivemos no mundo do automático, né? É só apertar um botão e tudo acontece. Nós vivemos na superficialidade, onde o exterior passa a valer mais do que o interior, né?
e o que é um sério problema. O amor não é automático, é preciso aproximar-se. E às vezes estamos tão perto um do outro aí na nossa casa, né? Mas estamos tão distantes, né? Nós precisamos ser próximos, né? Mais próximos dos nossos filhos, dos nossos familiares. Nosso relacionamento, ter uma conversa, né? Conversar, ter mais intimidade entre família. Se eu não me aproximo do meu esposo ou da minha esposa ou dos meus filhos no dia a dia com gestos efetivos e afetivos, né? E eu não me torno próximo, né? A gente se distancia, estamos na mesma casa, mas ao mesmo tempo longe. Então precisamos nos relacionarmos mais dentro do nosso lar, né? Aproxime-se da sua família. Esse é o convite. Gaste tempo com seus filhos, tempos de qualidade, né? Valorize o tempo que estiver junto da sua família. Ensine a palavra de Deus, pois a família é o lugar do encontro, da comunhão, da intimidade. É o seu lar, onde deve haver lealdade, amor e respeito. Nossa missão específica na família, como pais, é cuidar daqueles que Deus nos confiou. E Ele diz para nós não medirmos esforços, né? Nem economizarmos cuidado. Então, nem sempre é fácil conviver em família, mas muitas famílias têm grandes problemas e muitas pessoas nem sequer têm família, né? Mas Deus tem o poder de restaurar e dar uma nova família a quem não tem. Família saudável. Esse é o projeto de Deus para a minha casa e para a sua casa, mas depende de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Tenha uma semana abençoada.